Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos aí com as perguntas e respostas sobre o direito, né, na atual crise aí do coronavírus. Então vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo aí. Solta a vinheta aí, pessoal! Continuidade ao vídeo aí, né, sobre a pessoa que for contaminada dentro do condomínio. O síndico não pode proibir essa pessoa de circular pelas áreas comuns, tá? Seja ela gripada, resfriada ou até mesmo com a doença aí do coronavírus, ele não pode ser impedido, tá? O acesso deve ser livre, até porque se você morar numa casa, você pode, né, uma casa dentro de um condomínio, você pode ficar na porta da sua casa para querer tomar um sol. De repente o síndico vem lá, olha, não pode. Não, isso daí não pode ser feito. E como eu disse anteriormente, a pessoa que está com coronavírus, ela não pode ser exposta. Por quê? Né? E aí que está o cuidado. Todo mundo fala de bom senso. Bom senso, bom senso, bom senso, bom senso. Só que o bom senso, meus amigos, é uma questão individual. O meu bom senso é diferente do seu. Tenho certeza disso. Às vezes o meu bom senso é ficar em casa, tá? Só que o seu bom senso não é ficar em casa. O seu bom senso é sair, passear, ou seja, até mesmo transmitir o vírus, que tem muita gente que pode querer fazer isso, entendeu? Apesar disso ser um crime, isso daí pode acontecer. Então o bom senso é de cada um. Então eu não posso deixar o arbítrio do bom senso. Então eu devo ter cuidado quando eu estou à frente de um condomínio, para que eu não cometa arbítrios e lá na frente eu seja punido em relação a isso, tá bom? Então, se tiver alguém dentro do seu condomínio que esteja com coronavírus, tenha cuidado, não exponha a pessoa. Isso daí pode gerar uma indenização lá na frente, porque as pessoas podem, né? Ah, tá com coronavírus. Aí começa a ter preconceito com essa pessoa, começa a expor ela nas redes sociais, começa a denegrir mesmo a imagem da pessoa, porque isso pode acontecer, tá? A gente já viu isso daqui no nosso escritório muitas vezes, já vem isso daí de longo tempo e não é de agora com o coronavírus. Às vezes por questões de doença a pessoa é exposta ao ridículo, tá bom? Então tome cuidado com isso, pessoal. Um grande abraço. Continuidade sobre as questões do condomínio. Uma pergunta que chegou pra gente aqui, tem um vizinho em quarentena ou com a doença aí do coronavírus. Como proceder? Bom, o condomínio, ele não deixa de ser uma sociedade, né? E dentro dessa sociedade, além das regras normais, né, regras externas, que são as regras da lei, existem as regras internas, que são regulamentos do condomínio, tá? Mas o que eu não devo fazer? Quando a pessoa ou o meu vizinho for contaminado ou tiver de quarentena, eu não posso expor ele dentro do prédio ou dentro do condomínio de casas, ou seja, onde for que estiver esse condomínio. Eu não posso expor. Por quê? Isso fere a dignidade da pessoa. De repente ela quer ficar de quarentena, mas ela não quer que ninguém saiba que ela esteja doente, é direito dela, entendeu? A lei pode ser uma questão de saúde pública, sim, mas eu não preciso expor para todo mundo que o fulano de tal, da casa tal ou do apartamento tal, está de quarentena. O que a pessoa, quando está contaminada, deve fazer? Ela deve sim informar o síndico. Obviamente, ela deve informar o síndico para que o síndico tome precauções naquele ambiente, naquele andar, de repente reforçar a higienização daquele lugar, entendeu? Contato, né, dela para receber visitação, para receber comida, para sair, tudo isso deve ser passado para o síndico para que se tenha cuidado. Agora, o síndico não pode chegar e expor, olha, o fulano de tal do apartamento 112 está com coronavírus. Isso daí não pode acontecer, tá bom? Se isso acontecer, é possível do síndico vir a responder, tá? Nas esferas judiciais aí,
e também administrativamente, junto ao conselho aí do condomínio, sofrer alguma sanção aí dentro, tá bom? Um grande abraço, fiquem. Fomos questionados também, né, por esses dias aí, né, que foi a disseminação de informação é tão grande que as pessoas ficam num fogo cruzado. Um fala uma coisa, a TV fala outra, a mídia fala outra, eu leio uma coisa dentro da mídia, uns falam que não existe coronavírus, outros falam que existe, que vai matar todo mundo, que já era para ter exterminado aí a população mundial. Então, assim, pessoal, vamos ter cuidado, porque às vezes as atitudes nossas, né, ferem direitos das outras pessoas que vão gerar, além da questão do coronavírus, problemas judiciais, né? Nós tivemos um condomínio aqui que o síndico ele ficou ensandecido com essa questão e começou a proibir a entrada de pessoas, né, visitantes. Começou a proibir visitantes de entrar no condomínio. E aí veio o questionamento não do condomínio, né, mas dos moradores. Doutor, não posso receber visita na minha casa? Como assim, né? Bom, primeiramente, cada proprietário é dono de uma unidade autônoma dentro de um condomínio. E a casa é o asilo inviolável dele. Eu, dentro da minha propriedade, eu recebo quem eu bem entender, tá bom? Então, dentro do condomínio, não pode, vou falar mais uma vez, não pode haver o impedimento de visitantes, tá? Isso não pode acontecer. Não deve ter, obviamente, aquela aglomeração, muitas vezes que ficam ali na entrada, mas não deve acontecer o impedimento dos visitantes dentro do condomínio, tá bom? Então, isso daí é uma orientação que a gente deixa para você que é síndico e para você também que é dono de alguma unidade autônoma que está sofrendo com isso, tá bom? Isso daí fere direitos de propriedade, o síndico pode responder por isso, então eu peço cuidado para vocês que são síndicos, não façam esse tipo de coisa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!